Diferente do que muitos dizem e defendem, o processo de desindustrialização no Brasil não é fruto da crise econômica atual, mas de uma sucessão de acontecimentos desde a década de 90. A desvalorização da moeda brasileira é um dos principais, ou se não, o único principal. O início do processo de desindustrialização no Brasil. Quando a moeda de um país é desvalorizada em relação à moeda externa, aumenta as taxas de exportação, já que os produtos deste país se tornam muito mais atrativos do que outros países. Com o aumento das taxas de exportação, há um crescimento industrial considerável. Foi o que houve no ano de 1999. No início deste ano, aconteceu um efeito no câmbio brasileiro, chamado efeito samba. Foi um momento de queda do real que se desvalorizou em relação ao dólar. Sendo assim, a desvalorização da moeda local facilitou desde o início do século e até hoje que as indústrias se instalam no Brasil. Uma consequência disso foi o processo de descentralização industrial. Até o fim do século XX, as indústrias se concentram no sul do país. Com o aumento da descentralização gerando pela desvalorização da moeda, houve uma expansão dessas indústrias para o restante do país, incluindo o Nordeste. Grandes empresas se instalaram na região da Bahia e Pernambuco, gerando emprego e aumentando a economia do país. A crise econômica no Brasil. Há anos, a mídia brasileira tenta, por meio de notícias, programas e outros meios, propagar a ideia de que a crise econômica atual no Brasil é de inteira responsabilidade do governo interno. Mas a verdade é que essa crise é também uma consequência do que foi a crise de 2008 no restante do mundo. O mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008 sofreu uma forte crise. Grandes e tradicionais bancos do país entraram em falência e isso gerou um efeito dominó. Bancos de diversos países anunciaram uma queda em seus fundos e uma grande baixa em sua economia. Pode-se dizer que o Brasil esteve em uma situação um pouco mais confortável durante essa crise. O governo de Fernando Henrique Cardoso foram feitas várias reformas econômicas como o PROER, desde a década de 1990. Entretanto, o Brasil faz parte do bloco econômico mundial, então, uma hora ou outra, as consequências da crise nos Estados Unidos chegariam aqui. Por esse motivo, algumas medidas foram tomadas pelo governo a partir do final de 2008 para essas consequências. O governo desenvolveu a política de crédito barato e juros subsidiados. Em alguns setores, a indústria cortou IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados. De início, foi cortado o IPI sobre os materiais de construção, que ajudou no crescimento do setor. Nessa parte, houve muito incentivo do governo ao consumo de automóveis e da chamada linha branca, para facilitar o entendimento de como os cortes de IPI causaram grandes mudanças pouco depois da crise de 2008 por conta da baixa de IPI. A venda de carros disparou em pouco tempo. Em novembro de 2008 foram vendidos 180 mil carros, o que aumentou para 194 mil em dezembro do mesmo ano. No ano seguinte, o setor automotivo bateu seu recorde de vendas, números nunca sonhados antes. O governo ofereceu ajuda federal a grandes empresas para que pudessem se instalar em locais estratégicos de forma segura. Um exemplo disso foi a empresa Ford. Em novembro de 2009, a Ford confirmou uma contribuição de 4 bilhões de reais no país entre 2010 e 2015, destinados à melhoria das instalações da empresa no Nordeste, já que essas ajudas federais foram em maior parte destinadas a essa região. Outra medida tomada pelo governo Lula que ajudou a conter a crise foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que previa acelerar a economia brasileira por meio de políticas econômicas. O governo incentivou a política de consumo no Brasil, já que a taxa de crescimento do PIB no país era de 7,5%. A crise do petróleo. Fatores que viriam nos anos seguintes e que ocorreram nos anos anteriores seriam suficientes para resultar em uma crise econômica de fato no país. Dentre esses fatores se destaca as tentativas de barrar a crise de 2008, mencionadas acima, a crise do petróleo, alguns anos depois, o processo de recessão e inflação. De forma básica, o valor do petróleo é medido com base na lei de oferta e demanda. Se há muita busca pelo produto, seu preço aumenta.
No sentido inverso, se a procura cai, o preço também cai. Com a crise de 2008, a economia de diversos países foi afetada e sofreu problemas. Com isso, a procura por barris de petróleo diminuiu, fazendo com que seu preço despencasse quase 60% em 10 anos, saindo de $100 em 2006 para $29 em 2016. A redução dos investimentos em produção de petróleo dentro do país aumenta as taxas de importação do produto. Isso, consequentemente, diminui o processo de industrialização local, gerando desemprego. O processo recessivo. Desde abril de 2014, o Brasil se encontra em uma forte recessão econômica e alguns fatores contribuíram para isso. Muitos economistas consideram a estratégia da ex-generação de IPI inteligente e que, se utilizar corretamente, surtirá um efeito positivo. O problema está quando essa estratégia não é utilizada de forma correta. Foi o que aconteceu durante os anos de 2009 a 2014. A oxigenação da EPI foi demasiada e durante esse processo o governo deixou de arrecadar dinheiro das grandes empresas e aumentar a dívida do país. Entre 2014 e 2016, o PIB caiu de 10%. A economia sofreu uma contradição de 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, uma situação que gera grandes dificuldades na recuperação econômica de um país como o Brasil. Processo inflacionário. Em 2014, o índice inflacionário foi de 6,41%, sendo que a meta do Banco Central era de 6,5%, considerado maior desde 2011. Mas em 2015, esses índices subiram, chegando a 10,67%, o maior alto índice desde 2012. Com tudo isso, a crise acabou gerando desemprego, que atingiu seu auge em março de 2007, com taxa de 13,7% da população, o que representou 14,2 milhões de brasileiros desempregados. Essa crise acabou sendo intensificada por conta de uma crise política, que aconteceu quando a representante da época, Dilma Rousseff, foi definitivamente afastada do seu cargo por um processo de impeachment, que com isso resultou em protesto contra o governo por todo o país. O PIB acabou subindo 1% no primeiro trimestre de 2017, sendo o primeiro aumento depois de 8 quedas trimestrais. A desigualdade econômica atingiu seu auge em março de 2019, de acordo com o Instituto Brasileiro da Economia, IBRE. De 2012 a 2019, as riquezas acumuladas entre 10% das pessoas mais ricas aumentaram em 8,5%, enquanto 40% das pessoas mais pobres caíram em 14%. Nossa conclusão. Todo esse conjunto de fatores e problemas atuaram para desencadear uma crise econômica no Brasil a partir de 2014, que vem se arrastando até o presente. De acordo com o Ministério da Fazenda, o Brasil saiu da maior recessão do século, mas com o crescimento registrado, apenas o fim da recessão técnica foi concretizado, o que significa que o Brasil ainda está em crise. O processo de desindustrialização é resultado de problema de anos, mas que se identificou poucos anos atrás. A crise econômica atual é causada por diversos problemas em conjunto com a crise de 2018 e a crise do petróleo, somando com a crise política, onde há uma popularização política, uma indignação por parte da população com a situação de vida proporcionada pelo governo.